Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos, todos que estão me ouvindo através das ondas amigas 890 kHz e todos que estão através da internet, também ouvindo a programação através do aplicativo, e você que está me assistindo através desta rede social. Nós estamos ao vivo pela graça de Deus. Seu amigo Pastor Charles Rodrigues. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 6. Estamos falando sobre batalha espiritual. A batalha espiritual é real. No Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, essa batalha começou no céu. Houve guerra no céu. Foi a primeira batalha que se deu, e essa batalha é do Senhor, porque Lúcifer se rebelou contra Deus, e Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão que revidou, mas eles não foram fortes suficientes, e eles caíram aqui na terra. E Satanás, Lúcifer, ele arrastou consigo a terça parte dos anjos, que são demônios que se fazem passar por espíritos de luz, se fazem passar por pessoas que morreram, mas na verdade são anjos caídos. Então há uma batalha travada. E Deus, então, lá em Gênesis, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele faz uma criatura à sua imagem e semelhança. E era exatamente o que Satanás, o que Lúcifer queria. Lúcifer queria ser semelhante a Deus. Inclusive, o chefe dos anjos, cujo nome é Miguel, significa quem é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus? É o significado do nome Miguel, que é o chefe dos anjos, o chefe da guarda real. Ele é o protetor de Israel. Então, no céu há arcanjos, querubins e serafins. Então, os anjos, entre eles há uma hierarquia. Quando Satanás caiu neste mundo, também ele, no reino de Satanás que trabalha organizado, Jesus disse isso, chamaram Jesus de Beelzebul. Ele expulsa Satanás porque ele é Beelzebul, ele é o chefe dos demônios. Jesus disse: o pecado contra o Pai, a blasfêmia contra o Pai tem perdão, contra o Filho também. Mas o único pecado que não tem perdão é quando alguém profere um insulto contra o Espírito Santo. Não tem perdão para sempre. Então, a batalha, ela é real. O mundo invisível é mais real do que o mundo visível, físico, natural. Porque tudo que nós vemos veio de um mundo que ainda você não pode ver, de um mundo invisível. Essa batalha é diária. Estamos envolvidos, quer você acredite ou não, quer você creia ou não. Mas quando Deus te chama, Ele te chama para fazer um soldado dele. Sim, para que você faça parte do exército de Deus. E a arma do cristão é obediência, jejum e oração. Obedecer. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 28:9 que aquele que não obedece à lei, até a sua oração é detestável. Então é obedecer, orar sem cessar, orar mesmo, sabe? A todo tempo, com a sua mente focada em Deus, e jejuar. São as 3 armas do cristão. Fazendo isso, você recebe o que diz lá em Efésios 6:10. Você recebe toda a força e o poder de Deus, e você é revestido da armadura de Deus para resistir o combate e nenhum dano lhe causar.
Não foi à toa que Jesus disse em Mateus 10:7, ele disse: pregue o evangelho do reino, cure os doentes e expulse os demônios. Repare, os anjos caídos são demônios, são reais. Ele disse: purifica os leprosos, ressuscite mortos, dai de graça o que recebestes de graça. Em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, prega o evangelho a todas as pessoas. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Aquele que não crê será condenado. Esses milagres vão acompanhar as pessoas que acreditam. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Repare, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Há uma batalha espiritual. Essa batalha não é nossa. Essa guerra começou no céu. Essa peleja é de Deus. Ele está envolvido. E você, quer queira, quer não, está no meio desta batalha. Porque Deus, quando fez você, fez a imagem e semelhança dele. Você recebeu duas partículas de Deus. Você recebeu o Espírito. Você é um espírito, você tem uma alma, é o coração espiritual, é o centro das emoções, desejos, vontades, pensamentos. A boca fala o que está na alma, no coração. Satanás quer a tua alma, quer a tua mente. Principados, potestades, dominadores, 3 classes de demônios, que um dia foram arcanjos, querubins e serafins. Há classes de demônios. É preciso você entender a batalha espiritual e saber que é real. E o apóstolo Pedro, no meio de uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os demônios, e Deus está no controle realmente de tudo. Nada acontece fora da vontade de Deus, seja ela permissiva, seja ela absoluta. Tem coisa que Deus permite e tem coisa que Ele quer que aconteça e faz acontecer. Como diz em Lamentações 3, no versículo 37, nenhuma coisa, nada acontece se não for pela vontade de Deus. Seja coisas boas ou ruins, ninguém pode fazer nada se Deus não deixar, se Deus não permitir. Deus tem o controle de tudo. Estamos numa batalha espiritual. Estamos nesta guerra. E você que é um cristão, você não pode ser morno. Você não pode ser morno. Não é apenas estar dentro de uma igreja, é ser igreja acesa, viva. Sabe que Jesus falou sobre 10 tipos de igrejas na terra, 10 tipos de ministério. Ele falou das 5, não é? Das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, mas as 10 precisavam do azeite reserva, e só 5 buscavam este azeite, só 5 buscaram e receberam este azeite. Esse azeite é o poder do alto. Este azeite é o revestimento de poder. E o apóstolo Pedro, vou ler aqui agora Atos, capítulo 12, versículo 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso, com 2 correntes, entre 2 soldados. Veja, mataram Tiago, e agora eles prenderam Pedro, o líder da igreja primitiva. Herodes perseguiu a igreja por vontade permissiva de Deus. Pedro estava preso entre 2 soldados e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, olha como é que a nossa vida muda. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro
acordou Pedro e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo estava libertando, porque ele pensava que era uma visão. Eles pararam pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus queridos, Pedro entendeu tudo. Ele entendeu a batalha espiritual. E aí ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando eu fui em Israel, eu fui nesta casa. Eu visitei esta casa. Eu fui na sala desta casa. Essa mulher ajudou muito, não é? Na igreja primitiva. Ela, mãe de Marcos e irmã de Barnabé, não é? E ele bate na porta, uma discípula chamada Ruth, e fica tão contente, não é? E vai avisar os outros, enfim, ele conta tudo o que aconteceu e foi uma alegria, porque ele recebeu a visitação de um anjo. Eu estava com a minha esposa, a pastora Ju. Reparem nesse testemunho. Todos os dias, ou quase todos os dias, por volta de 4 horas da tarde, então eu estava indo com a pastora Ju numa praia, num lugar um pouco deserto, e estávamos orando, pedindo: Deus, dai-nos almas, aviva a tua igreja, sara esta nação, dai-nos mais de ti, mais de ti, mais de ti, da tua presença, Senhor. E de repente, depois de uns dias de oração, de jejum, de busca, uma noite, começamos a oração, já era por volta, começamos 5 horas da tarde, por volta de 8 horas da noite, um jovem com a aparência de um judeu, de repente aparece, nesse lugar deserto. Esse jovem nos deseja boa noite, pede licença, se aproxima, e ele diz assim: posso orar com vocês? Eu falei: se aproxime, jovem, pode. Eu olhei para ele, minha esposa começou a olhar para ele, começou a sentir a presença de Deus, eu comecei a me arrepiar tudo, porque achamos estranho o aspecto dele, sabe, perfeito, com uma roupa de pano de saco, a camisa, e um bermudão de pano de saco que vinha até a panturrilha, não é? Cobria o joelho. E ele estava ali descalço, aliás, estava com a sandália de couro, e disse: posso orar com vocês? E orou conosco. Eu coloquei a mão no ombro dele, apertei a mão dele. Quando ele apertou a mão da minha esposa, cumprimentou, minha esposa estava com um ferimento, aliás, tinha levado uma pancada na mão, e o dedo estava muito inchado e dolorido. Ela foi curada na hora. E ela começou a olhar para ele, a oração que nunca nós tínhamos ouvido alguém falar daquela maneira.
E eu perguntei para ele, depois da oração, ele falou: estamos em guerra, estamos no tempo do fim, estamos numa batalha espiritual. E depois ele disse: olha, vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo. São poucas pessoas na terra que estão fazendo isto, dedicando um tempo de qualidade para orar, que estão buscando mesmo a presença. Continue orando, porque estamos no tempo do fim, estamos numa grande batalha. E eu falei para ele, você é daqui mesmo? Ele disse: eu sou responsável por essa região. Ele parecia um judeu, a barba bem feita, muito parecido mesmo com um judeu. E ele disse: sua voz é para milhões. Cumprimentou minha esposa, me cumprimentou. Quando ia saindo, eu perguntei: jovem, como é o teu nome? Ele voltou, olhou, deu um sorriso e disse: Emanuel. Aí eu olhei para ele e disse: Deus conosco? Aí ele disse: sempre. E deu as costas, sorriu, deu as costas, e uns 10 metros depois desapareceu. Pois bem, apareceu de novo um outro dia, para mim, para minha filha. Apareceu na nossa casa para minha filha Débora. Quando apareceu na praia, outra vez estava eu e minha filha Débora. Ele já sabia o nome da minha filha. Deb, seu nome é Débora, né? Vem cá, Deb. Falou com ela, não é? E aí mandou um abraço para minha filha, a Elisa. Perguntou pela minha outra filha. E ficamos ali orando juntos, conversamos sobre o reino de Deus. Mas quando foi ontem, depois de muitos dias, não é? Isso nos aconteceu. Já faz algum tempo que tivemos essa visitação deste jovem chamado Emanuel. E o ano passado eu estive viajando, fui à África, foi uma bênção muito grande. Só que esses dias recebemos uma família, onde nós começamos a ajudar esta família em oração. E um jovem manifestou com um demônio que, da cúpula de Satanás, ele é o terceiro. São 6 demônios da cúpula de Satanás. E esse era o terceiro da cúpula. Quando ele manifestou, foi uma batalha muito grande, mas muito grande mesmo, onde nós usávamos em nome de Jesus, e o demônio resistia. Veja o que é batalha espiritual. E o Espírito Santo disse: diga para ele, o Senhor te repreenda, o Senhor dos exércitos te repreende. E eu falei isso, e o demônio saiu, mas gritando em alta voz, como eu nunca ouvi. E ali ficamos dando cobertura e orando pelo jovem, sabe, todos os dias, orando pela família, orando pelos jovens, indo à praia todas as tardes. E ontem nós levamos esse jovem, e um grupo de 11 pessoas, estávamos ontem na praia. Estávamos ontem orando na praia, intercedendo, não é? Hoje é dia, nós estamos no domingo, dia 29 de outubro. Domingo, dia 29 de outubro. Então ontem foi dia 28, sábado, dia 28 de outubro de 2017. Foi isso, por volta das 7h30 da noite. Chegamos na praia, eram quase 6 horas da tarde, e conversamos sobre o reino de Deus. Preguei para eles, 11 pessoas. Começamos a oração 7 horas da noite. E eu falei: vamos orar de 7 às 8. Cada um fica num lugar não muito afastado um do outro. Estamos numa praia deserta. E começamos então a orar e adorar a Deus, cada um em particular, sós com Deus. De repente houve uma calmaria no mar.
E as pessoas que estavam ali orando viram alguém semelhante a um homem vindo por sobre as águas, com um corpo transparente e brilhando. Se aproxima perto de um jovem e na beira do mar escreve o nome Deus. E o jovem começa a sentir a presença de Deus. Passa por todos nós que estávamos orando, todos nós, e se transforma num jovem judeu, esse mesmo que apareceu para mim, para minha esposa na praia, e apareceu para mim e para minha filha. E ele disse que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Esse jovem vai diretamente, passa por nós, o mar se acalmou, nós não percebemos muito, mas houve uma calmaria, o vento também. E ele se assenta, ele cumprimenta o rapaz que está sentado lá, o rapaz que manifestou com esses demônios. Para você ter uma ideia, esse demônio, que é o terceiro da cúpula de Satanás, estava liderando 40 legiões de demônios. Uma legião tem 6.000. Ele lidera 40 legiões de demônios. Quando nós clamamos e ministramos a libertação, Deus enviou o arcanjo Miguel. O demônio saiu gritando, sendo quebrado por Miguel e os seus anjos. Foi uma verdadeira batalha, porque o demônio gritava. Ele primeiro zombava, mas depois, quando Miguel entrou na batalha, inclusive ele disse para mim: esses 2 anjos que estão com você não podem me segurar, porque eu fui um arcanjo lá no céu. Eu fui um arcanjo. E quando Miguel entrou na batalha, ele olhou para o céu, o demônio incorporado no rapaz, e começou a gritar: não, Miguel, arcanjos e querubins, serafins. E houve uma peleja, porque Miguel foi lá no líder. Ele disse: Miguel está indo lá no líder, está quebrando tudo. E começou a gritar: se eu pudesse ter oportunidade de salvação. E começou a gritar. O demônio gritava, tremia de medo, e disse: Lúcifer me enganou, me traiu. E quando ele saiu violentamente do jovem, o jovem caiu no chão como morto e ficou livre para a glória de Deus. Isso foi numa quinta-feira. Passou sexta-feira. No sábado, ontem, portanto, dia 28 de outubro. Hoje é dia 29, estou ao vivo aqui com vocês. Dia 28 de outubro de 2017. Quero deixar registrado para a glória de Deus. Estávamos 11 pessoas, o grupo de oração comigo na praia. Todos os dias nós oramos, chegamos 4, 5 horas da tarde, eu vou com a minha família, saio de lá 8 horas da noite, 9 horas da noite, clamando: aviva a tua obra, sara a nossa terra, aviva, dai-nos almas, dai-nos o teu fogo, incendeia-nos, mais de ti, Senhor. E quando Emanuel sentou do lado dele, disse: eu posso sentar do seu lado? Sentou colado no corpo dele, ombro com ombro. E o rapaz começou a tremer de medo, olhou para ele e falou: como é o seu nome? E o rapaz falou o nome dele. E aí ele começou a orar com o rapaz. Falou: você está fazendo o que aqui? Ele falou: eu vim orar a Deus. Ah, é? Aí começou a orar junto com o rapaz. O rapaz ficou com medo, orou um pouquinho com ele, se despediu e falou: cadê o pastor? E aí Emanuel se levanta, o anjo se levanta, dá 2 passos, deixa 2 pegadas na areia, e simplesmente desaparece. 11 pessoas ontem comigo ficaram se tremendo na praia, chorando,
louvando a Deus com alegria, sabe, com grande alegria, porque o mundo espiritual é mais real do que você imagina. O mundo físico e natural veio das coisas que não aparecem, como diz em Hebreus 11. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois o mundo visível veio das coisas que não aparecem. Os anjos são reais. Deus é real, Pai, Filho e Espírito Santo. A guerra começou nos céus. E há uma batalha travada aqui pelas almas. Sua luta não é contra o seu vizinho, seu colega de trabalho. Seu inimigo é o diabo. Sim, Satanás e os seus anjos. E quando você é atacado por eles, e você resiste e diz: no meu corpo você não entra, na minha vida você não entra. Quando você rejeita e diz: minha vida pertence ao Espírito Santo, ele é obrigado a abandonar, é obrigado a fugir. É preciso santidade. Você precisa viver em santidade. Você só pode ter a autoridade de Deus se viver em santidade. Obediência, jejum e oração. Ontem nós recebemos a graça de ser visitado por Deus. Deus enviou um anjo dele. O anjo conversou com o rapaz. O anjo orou pelo rapaz, com ele. Deu 2 passos, desapareceu e deixou escrito do lado do primo deste jovem, deixou escrito lá na areia o nome Deus. Emanuel, Deus conosco. Estamos numa batalha. Deus é conosco. Santifique sua vida. Santifica, obedeça a palavra. Cuidado com o que você vê na internet. Você deve guardar seus olhos. Cuidado com a televisão que você assiste. Não deixe, não deixe os seus filhos se conectarem a demônios através de desenhos animados. Não deixe essas novelas satânicas entrar no seu lar. Cuidado, não deixe com que os demônios se conectem a você através de filmes de terror. Purifique seus olhos. Consagre os seus olhos a Deus. Se apresente diante dele, como diz em Romanos 12, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Faça isso conscientemente, é o culto racional. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita